Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com as cartas de Cristo. Hoje falaremos sobre o lugar de Jesus na história. Joséfo, acho que se vocês procurarem na internet, você vai ver que Joséfo era um escritor da época de Jesus. Joséfo, na história dos judeus, para o governador e apresentada ao imperador romano, para o governador do Império Romano, lá na Judéia, na Palestina. E essa história dos judeus foi apresentada também ao imperador romano, na época. Sucintamente descreveu que Jesus tentou derrubar a lei, a ordem e o governo romano. Jesus não tinha feito nada disso. E foi por isso castigado à cruz e crucificado. Mas a verdadeira, né? Mas a verdade sobre isso, né? Não foi assim, né? A verdade de Jesus não foi assim. Jesus não era um agitador, né? Jesus não foi um agitador. Ao contrário do que Joséfo escreveu, Jesus não foi crucificado, né, por ser agitador, por tentar derrubar o governo romano, né? Ele foi crucificado pelo próprio povo judeu, né? Que queriam se ver livre dele porque ele professava, porque ele era contra as leis judaicas da época, né? Ele não aceitava as leis judaicas, o povo sofrendo, o povo na servidão, o povo sendo maltratado, enquanto o rei dos judeus, os governantes lá, os sumos sacerdotes, os principais, ficavam na boa, né, comendo do bom e do melhor, né? Isso que ele não gostava, por isso que eles queriam matar ele, né? Ele falava contra as leis judaicas, né? Ele era contra isso. Ele foi um rebelde, sim, contra as tradições judaicas existentes na época. Então, ele não foi um agitador querendo derrubar o povo de Roma, né? Como provavelmente os próprios judeus, os próprios principais sacerdotes falaram, né, para José. Provavelmente foi isso que aconteceu. Então, mas Jesus realmente ele foi um rebelde, sim, mas um rebelde, né, contido, né, contra as tradições judaicas existentes na época. Quando Jesus emergiu das 6 semanas no deserto, viu com mais clareza como poderia melhor pensar e viver, e tentou transmitir seus conhecimentos aos judeus, mas com pouco sucesso. Porque Jesus trouxe para o povo judeu nessa época, né, a diferença, o pensar diferente, pensar liberto, né? Não como as leis judaicas colocavam na época, né? Que já nascia no pecado, que tinha que sofrer, tinha que passar limitações. Jesus trouxe algo totalmente diferente, renovado, que ninguém precisa sofrer. E eles não aceitavam, né? Porque teve uma parte lá dos evangelhos que Jesus fala assim, que ele era antes de Abraão, que Deus era nele, que o Pai era nele, entenderam que, né? E que ele era no Pai, e daí eles achavam que Jesus queria se passar por Deus da época, né? Jeová, e sempre tentavam matar. Eu já li isso nos evangelhos, né? Já fiz uma leitura dos evangelhos, qualquer coisa os irmãos olham lá. Os seguidores de Jesus eram oprimidos pela opinião pública. Os seguidores judeus, os apóstolos de Jesus e quem seguia Jesus era oprimido pela opinião pública da época. Então pense que o povo, né, os principais dos sacerdotes, o governador, o pessoal, eles não gostavam de Jesus,
porque Jesus era rebelde por causa deles, e não gostavam dos apóstolos e não gostavam de quem seguia Jesus. Por isso a intenção de fazer tanta coisa errada, né? Enquanto acreditavam que Jesus trazia a mensagem dos judeus para salvar a alma e que era o Messias. Então, enquanto os seguidores, né, de Jesus acreditavam, enquanto os outros não, enquanto os outros oprimiam Jesus e os seguidores e os apóstolos, os seguidores de Jesus acreditavam que Jesus, né, trazia mensagens aos judeus para salvar a alma e quem era o Messias. Então, Jesus, então os seguidores pensavam uma coisa e quem não era seguidor de Jesus pensava outra. Falava sobre Jesus, o Filho de Deus, né? Eles também eram do mundo, tentando se relacionar da melhor forma com esse mundo onde viviam. Porque as pessoas que seguiam Jesus e os apóstolos eram do mundo, né? Viviam nesse mundo. Comia, trabalhava, comprava, ia no mercado, pagava seus impostos, vivia nesse mundo, mas eles tentavam viver da melhor forma, mas mesmo assim tinha uma opressão do povo judeu que não gostava disso, né? Que era ao contrário, né? Mas essa opressão ainda existe até hoje, né? Tem muitos países que não permitem o cristianismo, tem muitas pessoas, muitos países que não gostam de religião, tal, não sei o que lá. Então existe ainda essa perseguição, né? Mesmo acreditando em Jesus, não estavam dispostos a abandonar o Velho, né, Testamento por completo. Então veja bem, mesmo os apóstolos, mesmo os seguidores de Jesus, que não entendiam ele completamente, né? Não tinham noção do que verdadeiramente ele falava, porque era uma coisa muito nova para a concepção deles da época. Era uma coisa muito diferente, então eles não entendiam mesmo o que Jesus falava. Mas mesmo eles, claro, mas é normal isso, né? Mesmo eles, ainda eles não queriam se desvincular totalmente do que Jesus falava, do conhecimento e do testamento, do Velho Testamento, ou do Testamento por completo, né? Para nós é o Velho Testamento, mas para eles eram as leis que tinham na época, né? As leis judaicas que tinham na época. Então eles não queriam se desvencilhar dessa lei completamente. Eles acreditavam em Jesus, mas ao mesmo tempo eles queriam guardar as leis, os seguidores de Jesus e os apóstolos. Pois isso a tentativa de nos evangelhos, por isso, né, a tentativa de nos evangelhos evidenciar as amarras com passagens do Velho Testamento a Jesus. Então, por isso que você vê, né, por isso que diz no Velho Testamento, tal, porque eles não queriam se desvencilhar, eles queriam continuar no Velho Testamento. Porque veja bem, também é complicado para eles, né, irmão, se nós pensar do lado deles, né? Quanto tempo vivendo, né, nas leis judaicas, né? Daí eles conheciam provavelmente essas leis, porque eles viviam isso, né? Nas sinagogas, eles viviam isso totalmente. Todo mundo conhecia provavelmente de cor e salteado essas leis. Então eles não queriam deixar. E de tanto que eles não queriam deixar, que eles amarraram a vida de Jesus ao Velho Testamento. Que para nós é Velho Testamento, mas para eles eram as leis judaicas da época, né? Então com isso a gente vê que essa amarra que a gente tem, né? Que é a descendência de Jesus. Jesus tinha que padecer na cruz porque foi falado lá não sei quem. É porque Jesus não sei o que lá. Por causa das amarras que eles ainda tinham, os próprios apóstolos, né? Ou quem escreveu os evangelhos, né? As cartas ainda tinham amarras com o testamento, né? As leis judaicas, e não queriam perder essas leis. Uma vez que as leis judaicas tinham os unidos durante toda a história, porque eles também eram judeus, né, irmãos? Eles eles estavam unidos, né, dentro daquela fé judaica, dentro daquele país, né, eles estavam unidos, né? Eles não queriam perder isso, né? No interesse de preservar o que eles consideravam religioso nos velhos decretos, né? Consideravam valioso desculpa, irmão, não é religioso, valioso, vou voltar a ler,
uma vez que as leis judaicas tinham os unidos durante toda a sua vida, no interesse de preservar as leis, o que eles consideravam valioso nos velhos decretos. Suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa de Jesus, ou do que era a pessoa de Jesus. Por isso que a gente não conhece muito sobre a vida de Jesus, a não ser pelas cartas agora, né? Que eu estou falando alguma coisa para os irmãos. Mas já era desconhecido a vida de Jesus, né? A juventude de Jesus, o que Jesus fez antes dos 30 anos e tal. Os discípulos de Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar a vida e os ensinamentos de Jesus. Na vida e os ensinamentos de Jesus. Então, os próprios discípulos de Paulo, né? Eles só fizeram as suas próprias crenças e seu próprio edifício fundado na fé cristã, e eles só permitiram vir à tona o que eles achavam de mais interessante, né? Por isso que eles colocaram mais a vida de Jesus no que ele tinha feito depois dos 33 anos, e não antes. Eles ensinaram e consolidaram somente o que era valioso para as pessoas nas suas considerações, o que eles consideraram na época, né? O que eles só fizeram o que eles consideraram na época. Os judeus e gentios, do mesmo modo, também só queriam fazer e considerar aquilo e guardar aquilo que eles achavam mais precioso, né? Então você tem de um lado os apóstolos e as pessoas que gostavam de Jesus, tentando escrever. Você tem o povo judeu que também tentava preservar. Só que os apóstolos tentando puxar, falando de Jesus, mas mostrando a divindade de Jesus, juntando isso no Velho Testamento, nas leis judaicas. E você tem do outro lado também os discípulos de Paulo tentando também só mostrar o que era interessante da parte de Jesus, né? Mas voltado isso para fé, né? Por isso que a gente não tem nada da vida de Jesus anterior descrito na Bíblia, né? Mas no futuro também foi a mesma coisa, então, do mesmo jeito que eles fizeram lá no passado. Daí vejo a igreja romana também, e toda vez que eles conseguiram colocar alguma coisa na Bíblia, algum texto, alguma coisa religiosa, eles sempre esconderam essa parte, né? Se alguém sabe, esconder essa parte antes dos 30 anos de Jesus, para deixar só a parte que eles queriam que mostrasse, né, de Jesus. A parte espiritual, a parte divina de Jesus, né? Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que Jesus chamava de segredos do reino de Deus. Primeiro, porque eles não entendiam o que Jesus falava. Segundo, que Jesus falava de um jeito que era contra as leis judaicas da época. Quando Jesus morreu, eles ficaram meio que sozinhos, né? Não perdidos, mas sozinhos. Então eles começaram a escrever tudo mais ou menos dentro das fé judaica. Mas foi perdido bastante segredo do que Jesus trouxe do reino de Deus. Foi perdido bastante segredos. Principalmente, provavelmente, Jesus falou sobre a reencarnação, né? Pois nunca os compreenderam e nem achavam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Então eles queriam fazer uma coisa diferente, mas puxando, agregando a fé judaica que eles tinham, o conhecimento que eles tinham. Eles não queriam perder o conhecimento que eles tinham, eles queriam agregar o conhecimento que eles tinham com aquilo que Jesus trouxe, mas não mostrando tudo o que Jesus falou, só o que realmente interessava a eles naquela época, né? E nós hoje perdemos muita coisa do que Jesus, mas as cartas de Jesus, para quem quiser ler, fica à vontade, né? Tem muita coisa do que foi perdido, né, na Bíblia. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, porque a fé judaica ela fala que você é castigado porque já nasce em pecado, né? E você tem que ser pesado a mão de Deus. Você tem que ser passado, né, pela peneira, você tem que ser castigado, né? Por meio dos sacrifícios no templo
Então eles também não queriam perder isso, né? Por meio do sacrifício no templo, por meio de matar animais, espargir o sangue dos animais, como perdão e purificação, né? Dos pecados ou do templo ou das pessoas, né? Adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua própria crucificação. Porque a crucificação de Jesus, né, nesse sentido, no sentido universalismo, né, universalista, não tem nada a ver, porque a crucificação de Jesus, ele teve que morrer para que os seus ensinamentos se perpetuassem, ele teve que sofrer. Isso estava na preparação da encarnação dele. Mas não tinha nada a ver com o que eles trouxeram, tanta coisa que eles trouxeram depois da cruz, do coração de Jesus, perdão, que Jesus veio perdoar os pecados. Jesus não veio perdoar os pecados, Jesus só veio trazer a luz, né, para que as pessoas entendessem sobre a luz, né. Mas colocaram, de acordo com que o sacrifício dos animais, eles queriam colocar em cima. Jesus também foi sacrificado e morto em crucificação. A ovelha, né? Mas que não tem nada a ver. Esta crença servia a vários propósitos naquele tempo. E até hoje, porque as pessoas ficam perdidas, né? Isso deu à morte na cruz uma razão válida e heróica para Jesus. Ela provava às pessoas que Jesus era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim de sua vida, até o fim de sua vida. Então Jesus tinha uma missão específica até o fim da sua vida. Então na carta de Jesus a gente vê que não era bem isso, né, que Jesus, desde seu nascimento, a sua juventude, depois o apostolado que ele teve, né, e depois a sua morte, né. Então, mas não era bem assim. Esta crença foi de grande consolo ao povo judeu na destruição do templo. Porque veja bem, o templo foi destruído pelo povo romano, né? Daí eles, nessa crença que Jesus falava, e do que Jesus falou dos templos, que vai ser reerguido no terceiro dia, tal. Destrui esse templo, o templo vai ser reerguido. Eles achavam também que o templo que os romanos destruíram, porque o povo judeu se rebelou contra os romanos destruíram tudo, inclusive o templo. Também eles colocaram, né, falsamente eles colocaram isso, né, que colocaram essa ilusão no povo judeu que Jesus inclusive veio para os judeus, inclusive o templo seria reerguido em 3 dias, né. Ele levou a muitas conversões por causa disso. Muita gente não acreditava na vida após a morte. Muita gente não acreditava na época. Era normal, hoje em dia também, mas na época era normal não acreditar, né? Só tinha essa vida, por isso que vem essa crença da gente só ter uma vida, né? E depois a morte, e depois nunca mais renasce. É por causa disso também, dessas crenças pesadas no passado que a igreja fez por onde de preservar. Por isso era reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo através da ressurreição. Porque muitos acreditavam que para ter vida tinha que ter um corpo, mesmo depois da morte. Por isso que foi criado o conceito de ressurreição e não de reencarnação. Porque você reencarna várias vezes, tem vários corpos, para que você vai querer levar teu corpo se você vai ter vários corpos? A ressurreição não, ela prega que você vai ressurgir com o seu corpo e seu espírito, vão se unir e vai criar um novo corpo espiritual. E na época eles acreditavam nisso, né? Que para você ter um corpo, para que você vivia do outro lado lá do espírito, onde Jesus falou que ele ia levar os seus, tinha que ter um corpo. Por isso que eles criaram esse mito da ressurreição. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Eu já expliquei para os irmãos, né? E isso manteve o nome de Jesus vivo na mente das pessoas. Então, fora o que Jesus teve que passar, também essa situação que foi colocada de ressurreição, que Jesus foi o primeiro, né, a ter essa ressurreição,
e que depois todos aqueles que acreditassem em Jesus iam ser salvos dos seus pecados, iam também ressurgir e ir para um novo lugar, assim como Jesus foi. Isso daí fazia com que as pessoas acreditassem mais nele, né? E Jesus Jesus, né, é a figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertos de todo o inferno e de condenação. Porque se Jesus teve a ressurreição e foi para o céu, e não foi para o inferno, porque ele fazia o bem, então se eu seguir Jesus, Jesus leva os meus pecados, eu também vou ser ressurreto, eu também vou ressurgir, eu através da ressurreição, e também vou para um lugar bom, e não vou para o inferno, se eu seguir Jesus. Mas essa crença não existe na reencarnação, não pode existir. A reencarnação é verdade, a ressurreição não é verdade. A ressurreição foi colocada pelo homem, a reencarnação foi colocada por Deus. Então o homem precisa de reencarnar. E ressurreição não existe, porque você precisa ter várias vidas para você crescer espiritualmente. Só por acreditar em Jesus poderiam caminhar como homens livres, libertos, só por acreditar em Jesus. Então por isso que a crença em Jesus cresceu tanto, por isso que o cristianismo cresceu tanto. Os próprios apóstolos falavam as coisas erradas que não era a verdade que Jesus trouxe, mas eles queriam colocar uma verdade para a época para que as pessoas fossem libertas daquele jeito. Não que fosse totalmente verdade, porque a ressurreição não é verdade. A reencarnação é verdade. É somente porque o nome de Jesus se manteve. É somente porque o nome de Jesus se manteve vivo até hoje, por causa disso, que pode vir a oferecer a verdade que Jesus falava há 2000 anos atrás. Porque se eles não tivessem feito tudo aquilo, né? Não tivesse preservado só as partes divinas de Jesus, e se não tivesse falado nessa ressurreição que precisava na época, senão o povo não ia acreditar, porque o povo não acreditava que não tinha, para ter vida, do outro lado tem que ter um corpo, por isso que tinha que ter ressurreição, entenderam? E eles não acreditavam na reencarnação, que você só tem um espírito do outro lado, esse corpo fica. Você tem que ter um corpo. E eles só acreditavam que tivesse corpo aqui. E você tinha que levar esse corpo. Por isso que essa crença que eles montaram foi tão difundida de Jesus. Aí montaram a crença do perdão dos pecados, montaram a crença que Jesus morreu no madeiro da cruz como uma ovelha, assim como o judeu sacrificava. E essas crenças foram crescendo cada vez mais, 2000 anos se passaram, e essas crenças foram crescendo. E que não precisa de tudo isso, porque Jesus simplesmente veio para trazer a luz, que é o conhecimento, desencarnou, foi embora, o seu corpo ficou, e quem lê os evangelhos, né, consegue uma iluminação para se salvar, para não ir para o umbral, para não ir para o inferno. Mas vai continuar reencarnando e vai continuar a sua evolução espiritual. Eu acho que os irmãos entenderam. Qualquer coisa, irmão, que os irmãos não entenderam, lê lá as cartas de Cristo, tá bom? Eu tô na carta número 1 ainda, pra você ver que as cartas são grandes. Tô na carta número 1 ainda, no PDF, tá bom? Então eu espero que os irmãos tenham entendido, irmãos. Deus abençoe os irmãos e a paz de Deus.